Atenção, meus amigos e minhas amigas, a gente começa o debate, né, com mais um tema polêmico, como sempre a gente começa com tudo o nosso debate das feras. A pergunta para os meninos aqui da mesa e para você de casa, enquanto você vai deixando o seu like, é a seguinte, ó. Título relevante para o futebol goiano. É quase um sonho impossível? Estou analisando com esse contexto atual. Por exemplo, ontem a gente chegou aqui a um denominador comum, todos nós concordamos, que o Goiás voltando à Série A, como é a tendência, né? Apenas uma tragédia tira o Goiás dessa condição, o Goiás será um time que vai lutar aí por permanência. Como o Ceará está lutando, como o Fortaleza, depois de várias temporadas, voltou a lutar também, me parece que bateu no teto administrativo, como o Atlético, quando sobe, luta, né? Como o Vitória da Bahia está lutando. Enfim, quando equipes médias, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do money, do dinheiro, da bufunfa, quando elas chegam na Série A, é apenas e tão somente para se manterem vivas na competição para outra temporada. Diante desse formato econômico, essa falta de fair play financeiro, outras equipes gastando e arrecadando muito mais, um sonho de uma Sul-Americana, de uma Copa do Brasil, da Série A eu nem falo, gente, que eu não coloco na baila aqui um campeonato com 38 rodadas, você tendo Flamengo com 2 bilhões de arrecadação, Palmeiras com quase 1 bilhão, Atlético Mineiro SAF, Cruzeiro SAF. Eu não coloco as nossas equipes nesse diapasão e de jeito nenhum. Não sou maluco, não sou doido, não sou perturbado. Então eu tô colocando aqui campeonatos de mata-mata, uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana. Diante desse modelo, desse formato atual de arrecadação, de gastos, de investimentos no futebol, um título importante, relevante para o futebol goiano, é quase impossível? Olha só o que nós já conquistamos ou passamos perto de conquistar em um futuro aí, né, em um passado próximo. O Goiás tem uma participação na Libertadores da América de 2007, foi finalista da Copa do Brasil, né, em 90, e também da Copa Sul-Americana em 2010. Perdeu nos pênaltis e pro apito na Argentina, em Avejaneda, diante do Independente. Foi terceiro colocado na Série A de 2006, né, de 2005, e 2 vezes campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Goiás não jogou Libertadores em 2007, não, jogou em 2006. Tá aí na tela do canal do YouTube pra você o que o Goiás já fez. E o Atlético também, né? O Atlético já foi semifinalista da Copa do Brasil em 2010, e semifinalista da Copa Sul-Americana. E uma vez campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. É o que nós temos nacionalmente e também, né, do ponto de vista do continente, de relevante, com participações de Goiás e também de Atlético. Meninos, é praticamente impossível que esses feitos que eu apresentei agora voltem a acontecer? O que você pensa, craque Danilo Dias? Chega pra cá, cracaço. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quarta-feira pra você, uma quarta abençoada. Pra também o Matheus Carvalho e também o Jean Lopes, que está lá em Pirinópolis também junto nesse debate. Daqui a pouquinho trazendo mais números pro Jean, porque ele não é muito adepto, e eu preparei uma cartela massa hoje pro Jean em relação a vários números aí, principalmente da Série B. Então, cuidado, Jean. Um boa tarde especial também a toda a nossa audiência. Muito obrigado pelo carinho nesse canhão de audiência que é a Rádio Band News. Thiago, sim, talvez hoje uma competição assim que dê, digamos, para chegar com acordo da realidade financeira de cada um, com a realidade que nossos clubes hoje, na verdade, a grande maioria dos clubes brasileiros de séries A e séries B, seria a Copa Sul-Americana. E vemos isso refletido nessa cartela que você apresentou, onde o Goiás conseguiu chegar a uma final, onde o Atlético conseguiu chegar a uma semifinal. Digamos que seria algo mais leve, né? Mais acessível para esses clubes financeiramente falando, que não dá para competir com a grandeza que tem o Flamengo, o próprio Palmeiras, financeiramente falando. Algo mais leve eu vejo a Sul-Americana e nós poderíamos ver por aí. Agora, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, infelizmente ainda não veremos nos próximos anos, é o que eu penso. Vai ser algo mais difícil, que vai ter mais dificuldade, prova disso estão aí os dados, mesmo o Goiás tendo chegado em 90, se eu não me engano, numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo, e eu vejo mais dificuldade. Então, para mim, algo mais leve, digamos assim, seria a Conmebol, Copa Sul-Americana, para os clubes goianos, para que a gente conseguisse vê-los ganhando títulos aí. A Copa do Brasil, inclusive, Thiago, desde que os clubes advindos da Libertadores eles vêm, aumentou bastante o sarrafo, né? Então você vê que ela já se tornou uma competição assim, onde a competitividade aumentou, onde o desejo pelo título dos ditos grandes do nosso país ficou mais aguçado. Então eu vejo mais difícil aí um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil para os nossos times goianos conquistando. 1h14 agora, o Flávio Targino tá ligado com a gente. Boa tarde, cheguei Brasil, já deixando o like, prestigiando os meus amigos da Band News, segue o líder. Alô Flavinho, aquele abraço pra você, 65 likes, hein gente?
65 likes. Cadê o seu like no canal do YouTube para Like Imóveis? Deixa o seu like agora, participe. Kleber Lima, quero participar dos sorteios, vai deixando o like então. O Pedro J7, é só saco de pancada na Série A. Ô Pedro, mas não é só futebol goiano não, viu? Não é só futebol goiano não. Todas as equipes, com exceção daquelas que ganham muito e que gastam muito consecutivamente também, né? Digamos que seja uma coisa relacionada, você gasta muito porque você arrecada muito. Tirando essas equipes, todas as outras são sacos de pancada. O Corinthians, o que o Corinthians está ganhando aí, tirando o Campeonato Paulista? O Corinthians, que é um time quebrado, irresponsável, né, cheio de rolo lá, inclusive denúncia de polícia. O Corinthians virou caso de polícia. O que o Corinthians ganhou de 6 anos pra cá, nacionalmente falando? E não vai ganhar, gente. O Corinthians não vai ser mais campeão brasileiro. O Corinthians não vai mais ser campeão da Copa do Brasil. Não vai. Não ganha mais Libertadores da América. Não vai. Eu tô falando isso aqui pra vocês. A não ser que o Corinthians faça o que o Flamengo fez na gestão do Eduardo Bandeira de Melo, né? Comece do zero, durante 3, 4, 5 temporadas sofra, diminua gastos, pague contas, dívidas. Não vai. O que o Grêmio ganhou, que é um campeão mundial? O que o Inter ganhou? Não vai, gente. Não vai. O futebol brasileiro, rapidinho, o futebol brasileiro, inclusive, ele tá virando aí muito facilmente uma Espanha e também uma Inglaterra, né? Na Inglaterra porque na Inglaterra você tem uma divisão maior de conquistas, né? Craque, você vem daqui a pouquinho, deixa eu só pegar aqui o boa tarde do Jean Lopes e também do Matheus Carvalho. Guarda aí esse detalhe que é importante aqui pro debate. A Camargo é seu distribuidor autorizado Carelli, com peças e variedade em mancais, eixos, carretéis e muitas outras opções para implementos agrícolas. WhatsApp é o 6232726666, acamargo.com. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. A Fricota é a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Mega oferta Biadi Vitor Motors, Song Pro GS por apenas R$ 184.800. Mais seguro de graça. Avenida Deputado Abel Cecílio Jardim Goiás e também na cidade de Aparecida, no Buriti Shopping. Consulte condições das concessionárias, diz Acelere, seu bem maior é a vida. E Pizza Z, a pizza mais gostosa de Goiânia. Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade. Chama a galera, faz aquele pedido e torça com o sabor que todo mundo ama. Pizza Z, há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery, WhatsApp 62 35 31 4000 ou pelo app da 99 Food. Matheus Carvalho, a gente projetar aqui um título de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil, como já aconteceu no passado com o Paulista de Jundiaí, quase aconteceu com Goiás, aconteceu com Santo André, né, e com outras equipes menores aí, com Juventude. Enfim, projetar esse tipo de situação hoje pro futebol goiano, pra Vila Nova, pra Guazé Atlético, é praticamente impossível, Matheus Carvalho? Fala comigo, Matheus. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Sem dúvida alguma, né? Impossível acontecer uma situação de título, seja da Série A, seja a Copa do Brasil, Libertadores. O mais palpável hoje, em se tratando de título importante, é a Sul-Americana. Só. Passou disso aí, e a Sul-Americana depende de vários fatores, né? As equipes que estão na Sul-Americana não focar na competição, focar em uma Libertadores ou na Copa do Brasil, né? O que é normal ter na Copa do Brasil. Então, acontece essa dificuldade também na Sul-Americana. Mas eu vejo que é uma competição mais próxima de ter o título. Agora as outras esquece, cara. É o fator financeiro. O fator financeiro conta demais. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Essas 3 equipes hoje comandam muito o futebol justamente pelo fator financeiro. E eu acho ruim isso, com toda sinceridade. E eu sinto falta de ter outras equipes tendo título. Tem um Cruzeiro agora, né? Que vai tentar com Pedrinho BH. Tem muito dinheiro, montou uma equipe extremamente competitiva, tirou o Dudu, que é um reforço, né? Se eu mandar o Dudu embora hoje, é um reforço para o futebol brasileiro. O Dudu, eu comparo ele com o Kleber Gladiador. O bom desse jogador é quando você não tem ele no seu time. E o Dudu tá fazendo parte dessa lista. Mas no mais vai ser muito isso, né? Voltado ao fator financeiro. E é por isso que eu torço muito para que uma das nossas equipes virem uma SAF de grande porte. Não adianta apenas virar uma SAF de um empresário brasileiro comum. Tem que ser uma SAF grande, uma SAF internacional de preferência, porque aí o empresário ele vai contar como dólar e não como real, né? E aí aumenta 6 vezes mais o investimento.
Então eu vejo que falta muito isso ainda no nosso futebol, mas tomara, né? Tomara que as coisas acabem evoluindo para um fator positivo, porque é o que falta para o nosso futebol. Eu acho que questão de torcida, só vamos voltar a ter aquela torcida da década de 90 para trás, depois de uma SAF. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, você sabe, né? Receita de deliciosos momentos. Hortifruti do Grupo Moreira é confiável e verdadeiramente saudável. Eu recomendo para sua família, viu? Hiper Moreira, gente da gente. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Na Vesa Renault, Avenida TB3, Praça Nova Suíça. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Pneus Express. Alô, Jonathan Silva, obrigado pela audiência. Times goianos não têm vocação para ser campeão de campeonato grande, não. Não fazem esforço para tal. Ô, Jonathan, qual esforço que eles fariam? Fechar as portas? Vender o Obo, no caso do Vila Nova, o Goiás vendendo a Serrinha, o Atlético vendendo o estádio Antônio Ascioli. Gente, não tem esforço que equipare os faturamentos das equipes do eixo Rio-São Paulo com os nossos. E outra coisa, o Goiás hoje, ele tá no teto de gastos dele. Total. Tá no teto. Ele não tá, assim, gastando muito e tá muito bem financeiramente. Não tá. O Goiás, ele está fazendo uma aposta para um acesso e aí na Série A ele arrecadar muito mais, né? Mas hoje o Goiás, ele tá assim, ó, tá no limite. Antes do Jean Lopes, o Danilo, até levanta esse dado seu aí, só uma comparação para os senhores aqui, o Bahia virou SAF. E uma das maiores SAFs do mundo, do Grupo City. Um grupo extremamente bem sucedido no futebol inglês, que mudou a realidade do Manchester City. O que adiantou? O que o Bahia ganhou em quase 3 anos de SAF? Nada. Porque o Bahia ganha muito, mas as outras ganham mais. O Palmeiras está faturando 1 bilhão. O Flamengo está faturando 2 bilhões. Então, assim, não sejamos injustos, né, gente? Fica parecendo que o Jorge Bravo não vale nada, que ele é um péssimo dirigente, não é. Ele é um ótimo dirigente. Fica parecendo que o povo do Goiás não vale nada e vale muito. Fica parecendo que o Watson é um besta, é um bobo e não é. Você entendeu? Você acha que eles não queriam ser campeões também? Eles queriam, mas eles não dão conta. Porque o nosso faturamento é menor, o nosso sócio torcedor é o menor, né? Questão de investimento nosso aqui é diminuto. Agora que a gente tá pagando 300, 400 mil de salário, e olhe lá, essas equipes aí de fora já estão pagando isso há muito tempo. Então, é um negócio dolorido, é complicado, Danilo. Não é fácil pra gente também, não. Não é. E não é síndrome de vira-lata, é a realidade, aí. E é a realidade. A realidade fala-se com os números, né, Thiago? Desde que o Sport em 2008 foi campeão, só vem vencendo a Copa do Brasil até a última edição os endinheirados. E os 5 campeões da Copa do Brasil, Thiago, que conseguiram tamanha façanha, fora a bolha, só conseguiram há muito tempo atrás. Em 1991 foi o Criciúma campeão, em 1999 foi o Juventude, 2004 o Santo André, 2005 o Paulista e o último dito menos endinheirado foi em 2008 o Sport. De lá pra cá, só a bolha dos endinheirados conseguiram Desde ganhar. quando a CBF autorizou a participação das equipes que jogam Libertadores da América na Copa do Brasil, nunca mais a gente teve uma equipe pequena ou média sendo campeão da competição. E não teremos mais. Não teremos mais. Esqueçam. E te digo mais, chance. O time que tentou sair do limite financeiramente, que foi o Galo, tá sofrendo agora. O Atlético Paranaense. Também tá sofrendo e tentou sair dessa bolha. O Galo ainda conseguiu. Só um parâmetro nos últimos 5 campeões de 2020 a 2024 foi Flamengo, São Paulo, Flamengo novamente, o Clube Atlético Mineiro que tentou sair dessa bolha e está sofrendo as consequências agora, e o Palmeiras. Então só os ditos que tem um fator muito alto financeiro conseguiram título e tá aí a prova dos dados. Né? É o perfume, né, Danilo? Tem que ter o perfume financeiro, tem que né? ter. Se não tiver Senão esse perfume aí financeiro... Se for avanço, não vai não. Mas uma prova muito clara disso, Thiago, é quando você monta um time... Quando você tem uma equipe mediana e monta um time competitivo, você tá na Série A e participar de 3 competições, como aconteceu com o Atlético. Aquilo 2023, ali foi um tiro no pé, cara. 2022. 24. Não. 2023. Não, 2022. 2022, que ele chega nas quartas de final da Copa do Brasil. 2023 ele subiu pra Série A. E na semifinal da Sul-Americana. 2022. Isso. Ele foi bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e aí na Série A foi aquela coisa e aí acabou não ganhando nada. Com um time bom foi Excelente. rebaixado. Pra mim era uma máquina aquele time do Atlético de 2022. 1h24 agora. Gente, a Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, seu parceiro no agro. Especialista em injeção a diesel. 3576-3646. GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol. Amiga da qualidade.
Você tá afim de mais tranquilidade para focar no que realmente importa? Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Entre em contato ligando ou pelo WhatsApp 629-8236-0008. CL Ferramentas, atacadista do construtor. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 39-32-45-45, 39-32-45-45 e mega promoção da Bater Shop. Bateria Sedeco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295 2525. E o dado que o Matheus traz, rapidinho que tem o Jean, em relação também ao Goiás, né? Quando ele foi finalista da Conmebol Sul-Americana, ele cai de divisão naquele ano, ele desce da A para B, sendo finalista da Copa Sul-Americana. Então, assim, mais um dado que, como o Matheus trouxe também em 2022 do Atlético, o Goiás também sofreu dessa queda. Nem assim, quando o Goiás chega na final da Sul-Americana, era uma competição que os grandes também não estavam nem aí. Tanto que a Ponte Preta chega um ano depois, se eu não me engano, diante do Lanús e perde a final também. Mas o Goiás faz então, 33 pontos naquele Campeonato Brasileiro, uma pontuação muito baixa. Mas eu tô falando assim, quando os grandes também se atentaram pro peso da Sul-Americana, sim, qual outro pequeno que foi campeão da competição? Isso, viu? Não teve, cara. Não, o Atlético Paranaense, o Fortaleza chegou na final também, né? Não, mas o Atlético naquele período ele já tinha um investimento de grande, né? Sim. Ele já tinha um investimento de uma equipe grande do futebol nacional. Então, assim, é complicado, cara, é muito difícil. A gente fica falando que a gente não tem pensamento grande, mas se é pensar grande recebendo pouco, é difícil, né? Ou você pensa, muita gente quer morar aqui, eu já dei esse exemplo e dou de novo. Muita gente quer morar no Aldeia do Vale, mas não dá conta. Aí mora em outros setores, né? A mesma coisa do futebol goiano. Mas, Nivaldo Carvalho, vem pra cá também, comandante. Você fala em nome das maiores marcas brasileiras aqui no Debate das Ceras, eu sigo pedindo o teu like, hein, gente? Sigo pedindo o teu like no canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia. Participe com a gente, deixa o seu like aí para fortalecer ainda mais o principal debate de ideias do rádio brasileiro. No Hortifruti do Grupo Moreira eu confio, viu? Todos os produtos passam por um rigoroso controle de qualidade. A reposição é constante. Hortifruti do Grupo Moreira, eu recomendo para você e também para sua família. Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo em Goiás. Conheça mais pelo WhatsApp 629-8413-1643. Na Belcar, o seu Volkswagen sai da fábrica direto para sua garagem. Volkswagen Tiguan com valorização de R$25 mil no seu usado. Belcar Veículos, boa de negócio. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E Suprema, no campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Agel APC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Nivaldo Carvalho, meu querido comandante, com esse cenário atual, né, de ganhos, de orçamentos, de SAFs, de equipes totalmente irresponsáveis, que mesmo devendo Deus e o mundo, continuam gastando milhões com jogadores, é praticamente impossível a gente voltar a ver o que já vimos com o Atlético e principalmente com o Goiás, uma final de Copa do Brasil, uma final de Copa Sul-Americana, título grande de repercussão nacional para o nosso futebol nesse momento, com esse cenário atual. É praticamente impossível, comandante. Boa tarde, Nivaldinho. Boa tarde, Thiago. Tá fechado o Brasil. Atenção, Boa tarde, Thiago, um grande abraço a todos. Não, é praticamente impossível, isso aí é bobagem. Isso aí não tem jeito, Se você acreditar nessa possibilidade, é acreditar no Saci Pererê, Papai Noel, nessas coisas, nessas lendas. Porque não tem jeito. Por exemplo, o São Paulo. O São Paulo, ele tem um patrocínio eu vou falar o nome da Bet. Bet é aposta, né? Traduzindo para o nosso português, é Bet. Onde até 2030 ele tem a possibilidade de arrecadar 1 bilhão. 1 bilhão. Você tem ideia do que é isso? Você vai, logicamente, dividir isso aí. Você vai chegar numa cifra aí de uns 250 milhões. Nós estamos falando de um patrocinador, certo? Um patrocinador. Qual que é o time nosso que chega à metade disso aqui, considerando todas as receitas dele? Não, se a gente somar aqui o faturamento dos três, não dá isso aí. Não dá.
Ano passado, acho que o Goiás faturou 80, o Atlético na Série A chegou a quase 100 e o Vila faturou 30. Quando o Paulo Rogério falou do Goiás, que ele fechou aquele negócio lá com a Liga. Com a Liga, ele deixou 123 milhões, assim, não deixou em caixa. Ele pegou... Uma projeção, né? Ele pegou 80 e deixou lá a projeção, era uma receita, né? Inclusive, na contabilidade deixou lançado, seria 123 milhões de reais. Mas aquilo ali foi uma vez e considerando luvas e um monte de outra coisa. Né? E considerando o Liga, né? Que é um dinheiro que vem de 20 em 20 anos. Era uma coisa sazonal, uma coisa de uma vez. Então não tem jeito. Você vê, o Palmeiras, quanto que ele gastou, por exemplo, para trazer o Vitor Roque? O Palmeiras, ele gastou num jogador, o que você soma aqui de Atlético, de Goiás, de Vila Nova, o que o orçamento deles corresponde a uns 4 anos juntos. Ou até mais, o que o Palmeiras gastou em um jogador. Então nós estamos falando de uma situação, de uma realidade brutal. E o Adson Batista ele já falou aí sobre a questão do fair play financeiro. E eu não vejo nenhuma movimentação nesse sentido da CBF. Porque a CBF, com o surgimento dessas ligas, ela acabou, que do ponto de vista de negócio, ela ficou um pouco enfraquecida. Do ponto de vista da gestão do futebol, ela acabou não perdendo a força, porque a liga até agora é um desastre, né? Elas estão brigando entre si. Não aconteceu ainda, né? Então, e era para ter acontecido, porque tá brigando entre elas. Então, esquece, o Goiás já chegou em final de Copa do Brasil com o Flamengo, Criciúma já foi campeão, Juventude já conquistou título, Paulista de Jundiaí, esse povo aí. Então, esquece, isso não vai acontecer mais, Sul-Americana não vai acontecer mais, Libertadores, esquece. Então nós estamos falando de coisas assim, que teve uma acomodação, assim, deu uma peneirada. Quem sobrou. O resto vai simplesmente participar e pronto, ficar assistindo os grandes serem campeões e pronto. Pois é, infelizmente, né? É a realidade, gente. Dói no coração da gente falar isso aqui, dói. Mas é a realidade, a gente não vai ficar mentindo aqui pra você, projetando, ano que vem o Goiás vai voltar pra Série A, é Copa do Brasil, é campeonato, é título, é Sul-Americano. Difícil demais, gente, difícil demais dar conta. Você precisa, assim, acertar nas contratações 100%, ter um rendimento financeiro muito alto no ano, fechar uma parceria... Ou SAF. E outra coisa, o que será do Campeonato Brasileiro daqui a pouco quando a gente tiver 20 SAFs? E SAF também, Thiago. SAF, você vê que as SAFs, elas estão chegando numa situação... No limite. Você vê, a SAF do Atlético Mineiro. A SAF do Atlético Mineiro é porque uns bilionários lá, que é a família Menin, que é rica até dizer chega lá e fala, vamos mexer com esse time nosso? Vamos fazer um estádio aqui pra gente? Vamos. Só que eles colocaram o futebol dentro de um cômodo e aí colocou a dívida do Atlético em outro. O futebol tá dando prejuízo. Pois é, loucura. E o Santa Cruz é SAF. O Santa Cruz tá com dificuldade de voltar à Série C. Não, mas a situação da SAF lá do Santa Cruz é porque eles queriam o Arruda, né? Como garantia. E o Conselho não vai dar o Arruda pra eles. Tanto é que a SAF do Santa já tá saindo. Os caras estão saindo fora, né? Não é saindo, entrando em documento, mas porque estão saindo fora. Eles querem um patrimônio que... eu sei mais ou menos a história do Arruda. A história do Arruda é o seguinte. Aquela família Maciel, aquele Marco Maciel, aquele Magricelo, que foi... Rego Maciel, né? José do Rego Maciel é parente até daquele Marco Maciel, que foi vice-presidente do Fernando Henrique. FHC. Foi na época dos militares, eles conseguiram aquele estádio ali pro Santa Cruz. Então, aquilo ali envolve dinheiro público, aquilo ali é inalienável, você não pode vender, é um negócio complicado. Tanto é verdade que ali tem até uma churrascaria atrás, tem uma churrascaria mal organizada, tudo desorganizado. Você vai comer lá, tem mosquito voando. Tem um canal fedorento que passa do lado do estádio. Uma desgraça. Esgoto em céu aberto lá. Eu penso que a Sul-Americana
Eu penso que a Sul-Americana dá pra ganhar. E é o meu pensamento. Mesmo com a dificuldade, nas últimas 4 edições... Santos, nas Corinthians, últimas 4 edições, Boca. nós tivemos o Atlético Paranaense e Red Bull em 2021, na final. São Paulo em 2022, Dois modelos diferentes, contra o Del Valle. Fortaleza contra a LDU em 2023. O ano passado, o Cruzeiro contra o Racing. Então a gente tá sempre com o brasileiro aqui chegando. Pô, mas aí Calma. Nós vamos ter calma, então. E eu vejo que, como o Goiás chegou na final, o próprio Atlético chegou na semifinal, a Copa Sul-Americana é o caminho mais fácil que dá pra esse time mas ganhar. então vamos comparar isso. Você fala, a Red Bull hoje... Red Bull é uma multinacional? É, uma SAF. Dá pra comparar o Goiás com essa multinacional? Investimento não, mas o Goiás chegou. Outro momento, chegou em Danilo. 2000, sim, Outro outro momento, mas em 2018 que o Goiás Pois chegou. é, moço. 2010. 2010, perdão. Nós estamos falando de 15 anos, ô Danilo. Outra coisa, hoje não dá pra comparar o Goiás com o Cruzeiro. Não dá. Mas chegou ano passado. O Fortaleza o Cruzeiro hoje é tão forte que o Pedro Lourenço, ele chamou o Dudu, que ganhava 3 milhões lá, ele chamou o Gabigol, ele chamou o Fagner, ele chamou 6 jogadores lá desses fera. Eu ia falar o trem aqui. Lá no escritório dele, e falou o seguinte: vocês estão querendo que eu mande o Léo Jardim embora, certo? Falou na lata deles. Eu mando vocês todos embora, e se eu tiver que pagar pra vocês, eu pago, mas eu não mando ele embora. Ele tá pagando a metade do salário do Dudu pro Dudu jogar no Atlético Mineiro. Mas é esse Você mesmo... viu tanto que esse cara é rico. Mas é esse mesmo Cruzeiro, Nivaldo, que há 3, 4, 5 anos atrás estava na Série B. Mas agora é SAF, pelo amor de Deus, Danilo. Mas é o mesmo Cruzeiro que tem dificuldade financeira e cresceu e meu melhorou. amigo, Danilo, nós não tem estamos comparação. falando, nós Não, estamos não tô falando, Danilo, você está falando de uma coisa, o Cruzeiro daquela turma daquele povo lá do helicóptero, daquele povo, Machado. não tem comparação, aquilo ali era um farelo. Mas eles conseguiram se reestruturar. Mas é isso aí, é uma outra realidade. Nós temos um Pedro Lourenço que vai assumir o Goiás? Não, e outra coisa, Nivaldo. Não O que é tem, que o ué. Cruzeiro, qual que é o peso do Cruzeiro nacionalmente? Qual que é o peso do Cruzeiro? Nossa É o Senhora. maior ganhador de Copa do Brasil, é um tetra ou pentacampeão brasileiro, Já foi campeão de Libertadores. bicampeão da Libertadores, vice-campeão mundial. Não tem É um jeito. gigante, que tem uma torcida gigantesca. E é um outro mercado. Você vai lá na Rádio Itatiaia, pelo amor de Deus. É cota de 40, 50 mil. É outro mercado, não tem jeito. O estado de Goiás ainda é um estado que, pelo amor de Deus... Cota lá é 120 mil, tá? Vive disso, Ah, Danilo, é você 120 sabe mil que a o- cota lá. 120 mil, né? sofre. Não, mas é por causa de uma competição que tem um desequilíbrio médio em mata-mata. Então eu vejo que há essa possibilidade pequena. Não, mas você só se citou não vê- brasileiro grande aí, ué. Só o brasileiro em geral. Não, cuidado. eu vejo que a situação da Sul-Americana, a gente acabou de falar, o Atlético chegou à semifinal em 2022, Exato. não foi? 3 anos atrás, velho. Se o Atlético tivesse focado só na Sul-Americana, pra mim o Dragão tinha torado. Foi eliminado pelo São Paulo. Aqui, Tudo né, bem, na semifinal. mas tinha uma máquina de time. O time era muito bom. E Tudo dava. bem, mas ele não era o favorito na semifinal. Não, era o mas São Paulo. Não, mas Foi- às vezes o esporte foi campeão sem ser favorito também da Copa do Brasil. 2008. Outro contexto. Tudo bem, Mas é Thiago, mas competição o jogo é jogo. Mata-mata. Aí você tem É, desequilíbrio médio, Thiago. Então há possibilidade, A cara. Sul-Americana, você pode pegar um São Paulo que não esteja focado na competição, mas tá lá, entendeu? E aí você pode matar o cara. Então é diferente, é uma situação diferente de uma Copa Libertadores. Então a Sul-Americana, mesmo que seja um caminho muito distante, eu ainda vejo com mais possibilidades. 1h38. Nós estamos analisando assim, o futebol dentro daquilo que é a lógica, certo? A gente não analisa o futebol assim, isso pode acontecer. Um aborto da natureza no futebol pode acontecer. Agora, dentro daquilo que é uma situação absolutamente real, a nossa condição ela não permite a gente Não, a condição sonhar real isso. não. Agora sim, pode acontecer um aborto no Campeonato Brasileiro? Não, pra mim não tem como. Esquece, sem chance. Zero. Libertadores? Também não. Zero. Copa do Brasil? Zero. Então a Sul-Americana é o único É o caminho. que sobra, né? Mesmo aí é um aborto, mas pode acontecer. Menor.